Imagine que há segredos ocultos por séculos, documentos antigos que revelam uma figura messiânica que antecede a Jesus e que o cristianismo tradicional raramente menciona. Neste vídeo, vamos explorar uma figura enigmática, quase esquecida, revelada nos manuscritos do Mar Morto. Prepare-se para mergulhar numa perspectiva histórica e crítica sobre o Messias, que o cristianismo não te contou. Um Messias que desafiava as concepções messiânicas da época e que, segundo alguns estudiosos, influenciou a própria visão de Jesus sobre o messianismo. Você já se perguntou o que os manuscritos do Mar Morto realmente contêm? Ou o que faz com que esses textos sejam tão controversos? E se eu dissesse que há algo ainda mais profundo e impactante nesses escritos, algo que pode mudar a maneira como você compreende a própria ideia de Messias? Então, fique conosco, pois o que você descobrirá até o final deste vídeo é, sem dúvida, algo que poucos ousam revelar. Antes de prosseguirmos, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes. Deixe um like e comente suas impressões. Ao longo do vídeo, faremos revelações surpreendentes e que podem mudar a sua perspectiva sobre a história. E acredite, você não vai querer perder o que será dito nos próximos minutos. Para entendermos melhor, vamos olhar para as descobertas feitas nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto, onde, em meados do século XX, pergaminhos ocultos há quase 2000 anos vieram à luz. Esses textos antigos nos dão pistas de uma época turbulenta, cheia de fervor religioso, política opressiva e, claro, expectativas messiânicas. Um dos mais renomados estudiosos sobre o tema, Israel Knohl, em seu livro O Messias antes de Jesus, o servo sofredor dos manuscritos do Mar Morto, traz à tona uma figura messiânica revolucionária e audaciosa que viveu décadas antes de Jesus. Knohl propõe que esse Messias, mencionado nos manuscritos, influenciou diretamente a imagem de Jesus, lançando luz sobre uma possível origem do conceito de Messias sofredor no pensamento judaico. Os manuscritos revelam um personagem que viveu entre os essênios, uma comunidade religiosa que buscava pureza espiritual e que rejeitava a corrupção dos líderes religiosos e políticos de sua época. Esse Messias, chamado pelos estudiosos de servo sofredor, é descrito como uma figura carismática, líder de um movimento de renovação espiritual e, curiosamente, alguém que se via como um salvador. Ele possuía traços incomuns, era simultaneamente reverenciado e perseguido, considerado o líder de uma nova era, mas, ao mesmo tempo, rejeitado e até morto pelos líderes de sua época. Essa complexa figura trouxe à tona uma nova concepção de messianismo, um conceito de um Messias que sofria, era rejeitado e que ressurgia, ressoando em um padrão que seria posteriormente aplicado a Jesus. A questão que surge é: esse Messias antes de Jesus realmente influenciou o cristianismo? E mais ainda, que paralelos podemos traçar entre as histórias desses dois personagens? O servo sofredor, encontrado em textos como o Pergaminho de Ação de Graças e os hinos messiânicos, apresenta uma figura que acreditava estar destinada a uma missão divina. Segundo os estudiosos, ele se descrevia como um escolhido de Deus, e em um dos hinos encontrados, ele afirma ser alguém que sofre pela redenção do seu povo, ecoando profecias encontradas no livro de Isaías, capítulo 53. Muitos estudiosos tradicionais tendem a considerar o conceito de um Messias sofredor algo que surgiu dentro do cristianismo. No entanto, Knohl e outros pesquisadores desafiam essa visão. Para eles, o conceito de messianismo sofredor pode ter origem no judaísmo apocalíptico dos essênios, anterior ao próprio Jesus. Knohl sugere que o servo sofredor dos manuscritos do Mar Morto teria antecipado a imagem de Jesus como o Messias rejeitado, sofredor e glorificado após a morte.
É interessante notar que essa figura dos manuscritos possuía títulos e características que mais tarde seriam associados a Jesus, como a ideia de sofrer e, após 3 dias, alcançar uma espécie de ressurreição simbólica, como relatado por seguidores desse Messias essênio. Perguntas profundas nos vêm à mente. Será que Jesus conheceu essa tradição? Teria ele se inspirado ou sido moldado por essa figura? A ideia de que Jesus não inventou o conceito de Messias sofredor, mas que ele seguiu um modelo pré-existente, pode ser surpreendente para muitos. No entanto, Knoll nos convida a considerar que o Novo Testamento, ao descrever Jesus como alguém que prediz seu próprio sofrimento e morte, pode estar, na verdade, ecoando uma tradição muito mais antiga. Os manuscritos de Qumran sugerem que este Messias pré-cristão acreditava em sua vocação divina e foi rejeitado pela sociedade, sofrendo perseguição e até sendo morto. Seus seguidores, ao verem seu líder ser rejeitado e morto, buscaram interpretações nas Escrituras que justificassem essa tragédia. Esse processo de encontrar nas Escrituras uma explicação para a morte de um líder messiânico, como nos textos de Isaías, pode ter influenciado diretamente os seguidores de Jesus. Assim, a ideia de que o sofrimento e a morte do Messias faziam parte do plano divino para a redenção ganhou força e moldou a crença messiânica cristã. Se você chegou até aqui, reflita conosco. Será que o próprio cristianismo é, em parte, uma herança dessa visão messiânica anterior? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe o que pensa sobre essa perspectiva inédita da história. Agora, antes de avançarmos ainda mais, não esqueça de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes. Curta e compartilhe com aqueles que também têm curiosidade sobre os mistérios bíblicos. Para compreender esse Messias oculto de Qumran, precisamos nos aprofundar nos textos específicos que revelam sua história e características. Muitos dos escritos dessa comunidade foram encontrados na Caverna 1 de Qumran, onde textos como o Pergaminho de Ação de Graças e os Hinos Messiânicos trazem uma visão profunda sobre esse Messias sofredor. Esses documentos fazem parte dos manuscritos do Mar Morto, uma das descobertas arqueológicas mais significativas para o entendimento do judaísmo no período do Segundo Templo, e trazem novas luzes sobre as expectativas messiânicas de um grupo que vivia à margem da sociedade judaica oficial. Segundo Israel Knoll, o autor do livro O Messias antes de Jesus, esse Messias de Qumran é retratado como alguém que reúne características humanas e divinas, sofrendo pelas iniquidades do povo, assim como o servo sofredor de Isaías. Essa ideia é intrigante porque contradiz a visão tradicional de que a imagem do Messias como sofredor e rejeitado só surge com Jesus. Nos manuscritos, o Messias é descrito como um servo sofredor que carregaria os pecados do povo e seria rejeitado, espelhando as descrições proféticas de Isaías, capítulo 53, onde se lê: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Mas por que esse Messias, assim como o de Jesus, precisaria sofrer? De acordo com Knoll e outros estudiosos, a resposta está nas crenças apocalípticas que circulavam entre os essênios, que viam o mundo como um campo de batalha entre as forças da luz e das trevas. Para eles, o sofrimento do Messias era parte de uma missão divina. Através do seu sacrifício, ele redimiria os pecados do povo, purificando-os para a chegada de uma nova era. Essa figura messiânica, no entanto, não apenas aceitaria o sofrimento, mas parecia, segundo alguns textos, compreender que seu destino era passar por um ciclo de rejeição, morte e redenção. No contexto da época, essa crença se alinhava com um desejo fervoroso por renovação espiritual e liberdade do domínio romano, que oprimia não apenas a nação judaica, mas também as esperanças religiosas do povo. O Pergaminho de Ação de Graças,
Um dos textos principais onde esse Messias é mencionado apresenta-o falando em primeira pessoa, descrevendo suas experiências místicas, suas visões e sua identidade como alguém que foi rejeitado. Um dos versos, como interpretado por Knoll, sugere que o Messias de Qumran teria se visto em um trono celestial, cercado de anjos, uma visão que denota sua crença na própria autoridade divina. Essa visão nos remete a uma figura messiânica que, embora sofra, é exaltada ao lado de Deus e os anjos, formando uma imagem que, para muitos, ecoa a forma como o Novo Testamento mais tarde descreveria Jesus. Knoll aponta que o entendimento messiânico do Novo Testamento parece refletir essa visão de um Messias que não apenas lidera e traz libertação ao povo, mas que também participa de uma redenção espiritual, sofrendo em favor do povo. Em Mateus capítulo 16, versículos 21 a 23, Jesus fala sobre a necessidade de ir a Jerusalém, sofrer e ser morto, mas após 3 dias ressuscitar. Essa referência é significativa porque ecoa os manuscritos de Qumran, onde o Messias sofredor acredita que depois de 3 dias sua redenção ocorrerá. Para Knoll, essa conexão entre o messianismo de Qumran e a descrição de Jesus no Novo Testamento não é mera coincidência. Ele sugere que Jesus e seus discípulos poderiam estar familiarizados com as tradições messiânicas de Qumran. Pense no impacto que essa visão pode ter para o entendimento da figura de Jesus. Se ele realmente conhecia essas tradições, isso significa que sua visão messiânica pode ter sido influenciada ou até mesmo moldada por essa tradição anterior. É interessante pensar que, ao invés de uma figura completamente isolada e original, Jesus pode ter sido visto por ele mesmo e por seus seguidores como a continuação de uma linhagem de Messias sofredores, sendo a expressão final de um plano divino que já havia sido revelado em Qumran. E isso nos leva a uma questão intrigante. Seria Jesus, então, o verdadeiro herdeiro dessa tradição messiânica? E mais, os seus seguidores poderiam ter reinterpretado o que viam em Jesus à luz desses textos? Alguns estudiosos, incluindo Knoll, argumentam que os primeiros cristãos, ao perceberem o sofrimento e a morte de Jesus, teriam encontrado nesses hinos de Qumran uma maneira de justificar e dar sentido a essa experiência. Essa tradição de um Messias sofredor teria dado aos discípulos de Jesus uma base para acreditar que seu sofrimento e morte não eram sinais de fraqueza ou fracasso, mas sim o cumprimento de uma profecia e a confirmação de sua missão divina. Nos hinos messiânicos, vemos ainda o que alguns estudiosos consideram ser a autoglorificação de um líder messiânico, descrito como o escolhido de Deus, rejeitado pelo mundo, mas que se eleva a uma condição gloriosa. Um dos trechos diz: "Eu estou sentado no céu, serei contado entre os anjos", sugerindo uma união com o divino, mas mantendo uma ligação com o sofrimento terreno. Isso parece refletir a dualidade que o próprio Jesus, segundo os evangelhos, encarna. Ao mesmo tempo, um ser divino e humano, que caminha entre as pessoas, mas que está destinado a um propósito maior, a uma missão que transcende o mundo físico. A figura desse Messias de Qumran nos leva a considerar que o conceito de um Messias glorificado e divino, mas também sofredor e rejeitado, já estava bem enraizado na mentalidade de alguns grupos judaicos antes mesmo do surgimento do cristianismo. Isso sugere que Jesus talvez não tenha criado essa ideia, mas sim caminhado sobre uma trilha já pavimentada pelos essênios e outros grupos que esperavam ansiosamente por um libertador divino. A ideia de um Messias que sofre e ressuscita após 3 dias, portanto, pode ter sido uma adaptação do que já era conhecido na época, e isso reconfigura nossa compreensão sobre o papel de Jesus na história religiosa. Enquanto os documentos de Qumran nos ajudam a entender melhor esse contexto, é impossível ignorar o paralelo direto com a narrativa cristã.
O apóstolo Paulo, por exemplo, em suas cartas, enfatiza o valor do sofrimento de Jesus como um ato redentor. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 4, ele afirma que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia. Paulo, que era um estudioso da Torá e tinha vasto conhecimento das Escrituras, pode ter encontrado inspiração nessas expectativas messiânicas que circulavam na época. Para Paulo e os primeiros cristãos, o sacrifício de Jesus tornava-se o cumprimento dessa antiga esperança de redenção messiânica. Para quem está assistindo, já parou para pensar que a tradição religiosa na qual Jesus se insere pode ter raízes em textos que revelam muito mais sobre o contexto e a cultura daquela época? Escreva nos comentários se você acredita que esses escritos de Qumran podem realmente ter moldado a visão de Jesus sobre sua própria missão. Por isso, não perca as próximas partes deste vídeo. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora, para continuar descobrindo conosco essa jornada. Curta e compartilhe este vídeo para que outras pessoas também possam entender esses mistérios. Os manuscritos do Mar Morto continuam a nos revelar uma imagem surpreendente e complexa do que significava ser o Messias na época de Jesus. Ao investigar esses textos, uma questão fascinante emerge. Será que as expectativas e profecias messiânicas dos essênios de Qumran influenciaram diretamente a forma como os primeiros cristãos viam Jesus? Como já vimos, Israel Knohl argumenta que o conceito de um Messias sofredor, rejeitado e eventualmente glorificado, era algo que já circulava antes de Jesus. Essa visão vai de encontro à tradicional, que coloca Jesus como o primeiro a trazer a ideia de um Messias que sofre e se sacrifica pelo povo. Nos hinos messiânicos, especialmente o famoso hino de autoglorificação, encontramos uma linguagem que soa ousada e incomum para a época. O autor descreve a si mesmo como alguém que, embora rejeitado e desprezado pelos homens, se considera digno de se sentar ao lado de Deus. Ele chega a se comparar a um ser celestial, declarando que nenhum anjo é maior que ele, o que reforça a ideia de um Messias exaltado e único, mesmo em sua humanidade sofredora. Essa autoglorificação talvez seja o que torna esses textos tão desafiadores para o entendimento tradicional, pois revelam que as aspirações messiânicas em Qumran não eram limitadas a um mero libertador político, mas sim a uma figura com um profundo papel espiritual e redentor. Esse Messias pré-cristão, que os essênios viam como um guia espiritual rejeitado e perseguido, desafiava as noções comuns de heroísmo da época. O judaísmo tradicional esperava um Messias que fosse um líder vitorioso e conquistador, alguém que libertaria Israel das potências estrangeiras, como Roma. No entanto, os essênios apresentavam uma figura mais espiritual e introspectiva, que sofria pelos pecados do povo e que, através desse sofrimento, alcançava a redenção. Esse modelo messiânico foi moldado pela visão dos essênios sobre o mundo. Para eles, o Messias não era apenas um líder político, mas um guerreiro espiritual que combatia as forças do mal e que, por isso, precisava passar pela rejeição e pela dor. O contexto cultural e religioso desse Messias de Qumran é essencial para compreendermos a complexidade das expectativas messiânicas no período do Segundo Templo. É importante notar que a comunidade de Qumran vivia sob uma forte sensação de crise apocalíptica, acreditando que o fim dos tempos estava próximo e que eles, como filhos da luz, deveriam enfrentar as forças das trevas em uma batalha final. Essa mentalidade apocalíptica também moldou suas crenças messiânicas, pois para eles, o Messias não viria apenas para estabelecer um reino terreno, mas para inaugurar uma nova era de justiça e paz divina.
Agora, pensemos em como isso poderia ter influenciado Jesus e seus seguidores. Os evangelhos retratam Jesus falando sobre o reino dos céus e a necessidade de arrependimento e pureza. Ele ensinava que o reino de Deus estava próximo e que seus seguidores deveriam se preparar para essa nova era. Se Jesus conhecia as tradições de Qumran, e muitos estudiosos acreditam que ele estava ciente dessas ideias, ele pode ter incorporado alguns desses aspectos em sua própria missão. Assim como o Messias dos essênios, Jesus também se apresentou como um líder espiritual que, mais do que derrotar inimigos físicos, venceria as forças do mal através de sua entrega e de sua fé. Um ponto crucial a ser destacado é que os escritos de Qumran incluem uma visão cíclica do sofrimento e da ressurreição, um conceito que viria a ser central no cristianismo. Na tradição cristã, a crucificação e a ressurreição de Jesus se tornam o ponto central de sua missão redentora. Ele é retratado nos evangelhos como aquele que sabia que sofreria, mas também que ressuscitaria ao terceiro dia, conforme descrito em passagens como Mateus capítulo 16, versículo 21, onde Jesus fala de sua morte e ressurreição aos discípulos. Knoll sugere que essa narrativa da ressurreição, que aparece tanto nos evangelhos quanto em outros escritos cristãos primitivos, pode ter ecoado a tradição messiânica dos essênios, onde a redenção de um Messias sofredor e a crença em sua ressurreição se faziam presentes. Essas informações e contextos fazem uma conexão interessante entre as ideias dos essênios e as pregações de Paulo, o apóstolo. Paulo, em suas cartas, frequentemente faz referência à importância do sofrimento de Jesus, e em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 a 4, ele enfatiza que Jesus morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia. Paulo, sendo um estudioso das Escrituras e das tradições judaicas, pode ter visto na figura de Jesus a realização dessas antigas expectativas messiânicas, interpretando sua morte e ressurreição como um cumprimento dos planos de Deus, muito similar ao que os essênios esperavam de seu Messias. Mas afinal, quem foi esse Messias anterior a Jesus? Será que ele foi uma figura histórica real ou apenas um ideal criado pela comunidade de Qumran? Os estudiosos se dividem. Alguns acreditam que ele foi uma pessoa real, um líder espiritual que influenciou sua época e que se tornou um exemplo de fé e perseverança para seus seguidores. Outros acreditam que ele foi um símbolo messiânico construído pela comunidade para representar o ideal de redenção e renovação. De qualquer forma, sua presença nos manuscritos é significativa e abre um leque de interpretações sobre a origem do conceito de Messias no judaísmo e no cristianismo. Na visão crítica histórica, a importância desse Messias dos manuscritos do Mar Morto está em como ele mostra que as ideias de um Messias não eram homogêneas. Havia diferentes visões messiânicas competindo por espaço. Algumas esperavam um Messias militar, enquanto outras, como a de Qumran, viam-no como um líder espiritual sofredor. É nesse cenário que Jesus surge, adotando e talvez reinterpretando esses conceitos de maneira que ressoassem com o povo de sua época. A ideia de um Messias que sofria pela salvação dos outros, um conceito quase herético para a tradição judaica dominante, foi fundamental para o crescimento do cristianismo. Afinal, Jesus se apresenta como o Messias, que não veio apenas para libertar Israel, mas para resgatar toda a humanidade, transformando o conceito de Messias sofredor numa visão universal. Isso leva a outra questão interessante. Os textos de Qumran foram mantidos em segredo por muitos anos e, segundo alguns teóricos, o Vaticano e outros estudiosos teriam tentado atrasar a divulgação completa desses documentos, temendo que sua mensagem pudesse desestabilizar a visão tradicional sobre Jesus.
Embora essa seja uma teoria controversa, é inegável que a visão de um Messias sofredor antes de Jesus desafia muitos dos pressupostos da tradição cristã. Gnou, entre outros estudiosos, argumenta que a Igreja pode ter hesitado em divulgar esses textos, pois eles sugerem que o conceito de messianismo que conhecemos hoje é resultado de uma longa evolução de ideias, e não uma revelação única e exclusiva. Então, o que você pensa sobre isso? Será que a figura de Jesus é a culminação dessas tradições messiânicas pré-existentes, ou ele trouxe uma visão verdadeiramente nova e sem precedentes? Escreva nos comentários sua visão sobre essa questão e compartilhe conosco como essa análise histórica crítica altera sua compreensão sobre o messianismo. Se você assistiu até aqui e está gostando do conteúdo, inscreva-se no canal. Deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas possam descobrir esses fascinantes mistérios bíblicos. À medida que continuamos a explorar os manuscritos do Mar Morto e suas possíveis implicações para o cristianismo primitivo, o legado do Messias antes de Jesus se torna mais complexo e profundo. O que esses textos revelam sobre as crenças messiânicas do tempo de Jesus não apenas desafia a visão tradicional, mas também ilumina aspectos fundamentais do cristianismo que muitas vezes são esquecidos ou distorcidos pela interpretação ortodoxa. Se de fato as ideias de um Messias sofredor e rejeitado já estavam presentes em grupos como os essênios, isso muda a maneira como devemos entender a transição entre o judaísmo do Segundo Templo e o cristianismo nascente. A história desse Messias antes de Jesus, com sua experiência de sofrimento e rejeição, não só ressoou com as tradições judaicas, mas também encontrou um terreno fértil nas primeiras comunidades cristãs. Jesus, ao se ver como o cumprimento das antigas profecias messiânicas, teria adotado aspectos dessa tradição pré-cristã para moldar sua própria missão. Embora a figura do Messias sofredor já fosse conhecida em Qumran, Jesus pode ter reinterpretado essas expectativas em um contexto mais universal e espiritual, adaptando-as ao seu tempo e ao seu papel como Salvador. Porém, o que é ainda mais surpreendente é o modo como os primeiros cristãos começaram a ver Jesus não apenas como o Messias profetizado, mas também como alguém que ressignificava as próprias esperanças messiânicas do judaísmo. O conceito de um Messias, que não vem para trazer poder militar ou político, mas para sofrer em favor da redenção dos pecados da humanidade, foi uma mudança radical na compreensão religiosa da época. Em vez de um Messias vitorioso que rechaçaria os opressores romanos, Jesus se apresenta como alguém que vence pela entrega de si mesmo pela cruz e que ressurge para instaurar uma nova era de salvação. Essa transformação no conceito de Messias teve implicações profundas nas primeiras comunidades cristãs. Com base nas Escrituras do Antigo Testamento, mas especialmente nos textos dos manuscritos do Mar Morto, os cristãos começaram a moldar uma nova visão messiânica que incluía o sofrimento e a ressurreição como elementos essenciais da missão divina. Jesus, ao se identificar com as figuras do servo sofredor de Isaías 53 e com o filho do homem de Daniel, estava, de certa forma, abraçando e adaptando essas imagens para si, oferecendo uma visão mais profunda e espiritualizada da salvação. No entanto, isso não significa que as primeiras comunidades cristãs tivessem uma compreensão homogênea do que era o Messias. As diversas facções dentro do cristianismo primitivo, incluindo os judeus cristãos, que seguiam uma visão mais próxima das tradições judaicas, e os gentios cristãos, que buscavam uma adaptação do cristianismo ao mundo greco-romano, tinham interpretações variadas sobre o papel de Jesus como Messias.
Para alguns, ele era o Messias prometido, mas também era uma figura transcendente, quase divina, que redimia o pecado da humanidade de uma forma que nenhum Messias antes dele poderia ter feito. Essa multiplicidade de interpretações ajudou a moldar o cristianismo nos primeiros séculos, dando origem a debates teológicos que ainda influenciam a compreensão da figura de Jesus até hoje. As descobertas dos manuscritos de Qumran, que revelam uma visão de Messias que compartilha muitas das qualidades descritas nos evangelhos, foram um marco crucial para entender essa evolução. O fato de que a ideia de um Messias que sofre e ressuscita já estava circulando nas tradições judaicas antes de Jesus não diminui sua importância, mas, ao contrário, a enriquece, mostrando que o cristianismo não surgiu do nada, mas se inseriu num contexto cultural e religioso complexo. O impacto dessa descoberta também é evidente na crítica histórica moderna, que desafia a visão tradicional de que o cristianismo surgiu com uma nova revelação. Em vez disso, podemos ver que o cristianismo foi um desenvolvimento natural das tradições judaicas, mas também uma reação a elas. A visão de um Messias que, em vez de lutar contra os romanos, lutaria contra o pecado e a morte, foi uma adaptação de velhas expectativas que se tornaram a base da fé cristã. Além disso, a crítica histórica que emerge dos estudos sobre os manuscritos do Mar Morto tem um poder transformador na compreensão da teologia cristã. Ao revelar que o conceito de Messias sofredor já estava presente antes de Jesus, esses textos nos forçam a repensar as origens de nossa fé, questionando as interpretações tradicionais que separaram o cristianismo do judaísmo. Em vez de ver Jesus como uma ruptura total com o judaísmo, podemos entender sua missão como uma continuação e culminação das esperanças messiânicas que estavam em desenvolvimento na época. Por fim, uma das questões mais provocativas que surge ao estudarmos os manuscritos do Mar Morto é: qual é o impacto dessa visão messiânica na prática religiosa cristã contemporânea? Se Jesus foi de fato o Messias que se apropriou dessas antigas expectativas, a maneira como entendemos a sua missão e o seu sacrifício pode se aprofundar. O sofrimento e a morte de Jesus podem ser vistos não apenas como um meio de salvação individual, mas como parte de um processo cósmico de redenção que se alinha com a antiga tradição judaica de um Messias que redime os pecados do povo. Esse Messias sofredor, que há muito foi esquecido pela maioria, tem algo poderoso a nos ensinar. Ele não é apenas uma figura mítica ou uma ideia abstrata, mas uma imagem de resiliência e de esperança. Através do sofrimento e da morte, ele alcança a vitória e, com isso, nos oferece um caminho de reconciliação e renovação. Essa mensagem que atravessa os séculos continua relevante para todos nós, desafiando-nos a olhar para o sofrimento humano não como algo a ser evitado, mas como algo que, em conexão com o divino, pode se transformar em um veículo de transformação e redenção. E agora, o que você pensa sobre a conexão entre os manuscritos de Qumran e a figura de Jesus? A ideia de um Messias sofredor que já existia antes dele muda sua visão sobre o cristianismo e o judaísmo? Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos que também podem se interessar por essa análise profunda e histórica da figura do Messias. Não se esqueça de conferir os outros vídeos relacionados na tela final, onde continuaremos explorando os mistérios bíblicos, a crítica histórica e as descobertas que podem mudar para sempre sua maneira de entender a história da fé.